Cumprimento nossos amados irmãos do YouTube, do Instagram, do Facebook, do Zap e da AD Jerusalém. Ô glória! Mais uma vez nós estamos juntos aí para gravar uma live, né? Porque às vezes demora um pouco. Hoje nós vamos falar quando Deus anuncia a ruína dos egípcios. Alguns versículos, né, que nós vamos falar sobre ele. Em Êxodo capítulo 14. Vamos dar uma passeada em alguns versículos. Nós vamos ler e depois fazer um comentário sobre a ruína dos egípcios. Quem são os egípcios hoje para nós? Vamos começar a meditar nisso aí. Os egípcios hoje que nos perseguem hoje são aqueles a doença, as malignidades, as dívidas, as coisas que não condiz com o nosso dia a dia. Então disse o Senhor a Moisés: diz aos filhos de Israel que volte e se acampe junto a Pi-Airote, entre Migdol e o mar, e assentarei o acampamento junto ao mar, diante de Baal-Zefon. Então o faraó dirá: dos filhos de Israel estão desorientados na terra, e o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, mas serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor, e eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou o seu coração e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que foi que fizemos, deixando ir Israel, para que não nos sirvas mais? Assim aprontou o faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e capitães sobre todos eles. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel, que estavam marchando afoitadamente. Eita glória, né? Jesus amado. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó e o seu exército, e o alcançaram acampado junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefon. Aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e viram os egípcios que vinham atrás deles. Temeram muitos e clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: foi por não haver sepulcros no Egito que nos tirasse lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizesse isso, tirando-nos do Egito? Eita, povo incrédulo! Não é isto que te disse, não é isto que te dissemos no Egito: deixe-nos que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos no deserto? Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quieto e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Os egípcios que hoje viste nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Oh, glória! Até aqui, amados irmãos. Aqui está o ponto de partida. Para que nós saibamos que para Deus não existe beco sem saída. Porque, segundo alguns historiadores, Pi-Airote quer dizer beco sem saída. É onde estava o povo de Deus. Enviado por Deus até ali. Com a permissão de Deus, eles chegaram até ali. Quando Deus disse:
Diz aos filhos de Israel que volte e acampe-se junto a Pi-Airote, entre Migdol e o mar, e assentarei o acampamento junto ao mar, diante de Baal-Zefon. Amados, e o versículo 13 diz: Então Faraó dirá: dos filhos de Israel estão desorientados na terra, e o deserto os encerrou. Quer dizer, ele acha que o povo de Israel está desorientado e vão morrer no deserto. Porque vejam bem, meu amado, o povo do Egito estavam no deserto há vários anos, rodando em volta de si mesmo, para a purificação dos seus pecados. E quando Deus manda que eles acampem junto ao mar, aos olhos do ser humano, aos olhos do homem, do ser humano, eles estão ali num beco sem saída. Por quê? Eram lavradores, pastores de ovelhas. Não sabiam lutar. Não eram guerreiros natos. E os egípcios, guerreiro treinado. Os egípcios atrás deles. E o mar em frente a eles. Aos olhos do ser humano, ali ele estava com duas opções. Ou morrer, aliás, três opções. Ou morrer ao fio da espada, ou morrer afogado tentando nadar, ou voltar a ser escravo. O versículo 9 diz: E perseguiram nos egípcios todos os cavalos e carros de Faraó e seus cavaleiros, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefon. Aí ficaram encurralados. E aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e viram os egípcios que vinham atrás deles. Temeram muito e clamaram ao Senhor. Aqui eles clamaram a Deus. Aqui eles pediram a Deus o socorro ao Senhor Deus. Quando eles clamaram a Deus, Deus ouviu o clamor de cada um. Mas mesmo assim, existiam muitos incrédulos, como existe até hoje. O versículo 11 diz: E disseram a Moisés: Pois por não haver sepulcro suficiente no Egito, que nos tirasse lá para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste tirando-nos de lá? E o 12: Não é isto que te dissemos no Egito? Deixe-nos que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. Amados, tem muitas pessoas que preferem viver escravizada pelo Satanás do que procurar o caminho do Senhor. Tem muitas pessoas que estão acostumadas com aquela mesmice, com aquela miséria, com aquela migalha, e não procura o Senhor. Porque tem medo de qualquer obstáculo. Qualquer obstáculo que o inimigo coloca no caminho, o crente já fica estagnado, com medo, querendo voltar atrás. Mas lembra que aqui no versículo 9, aliás, no versículo 10, diz aqui: temeram muito e clamaram ao Senhor. E o versículo 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quieto e veja o livramento que hoje vos fará. Aos egípcios que hoje viste, nunca mais os vereis. Eita glória! Amados, se nós procurarmos na palavra de Deus, se nós procurarmos no livro sagrado, nós vamos encontrar várias vezes, por mais de 100 vezes, a palavra não temas, não temais e não tenhas medo. Nós vamos encontrar essa passagem por centenas de vezes.
Porque Deus está dizendo, não temas, e estás quieto, e veja o livramento que hoje Deus te dá. Os egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. E o 14 diz, o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Amados, esses egípcios no dia de hoje, meus amados, como eu disse ao princípio, são as mazelas da vida que nos seguem. São as mazelas da vida, os impedimentos que o Satanás, o inimigo, coloca em nossos caminhos. Esses egípcios que você não verá mais, que Deus está te livrando hoje, desde que você creia, são as doenças, são as dívidas, o desemprego, a discórdia nos lares, a discórdia no serviço. Esses são os egípcios que nos perseguem hoje, nos perseguiam até o instante. Mas Deus está te dando livramento. Por isso que ele diz, estes egípcios que hoje viste, nunca mais vereis, desde que você crer. Porque Deus é o Deus que sara, Deus é o Deus que cura, Deus é o Deus que liberta, Deus é o Deus que salva. Basta crer. Crer somente. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz ao povo de Israel que marche. Por que você está clamando a Deus? Parado e sentado aí no seu sofá. Estagnado. Esperando alguma coisa cair do céu. Sem buscar a palavra de Deus. Sem buscar de fato e de verdade. Sendo fiel a Deus. Fiel nos seus propósitos, fiel no seu jejum, fiel nas suas orações, fiel no dízimo e ofertas, fiel em ir aos pés do Senhor, frequentar um templo, frequentar uma igreja, de fato e de verdade, ler a palavra de Deus. Por isso que ele está dizendo, não temas, porque esses BO da vida que te acompanha, que te persegue, nunca mais vereis desde que você derrame nos pés de Deus os seus problemas. Eu costumo dizer aos nossos irmãos, aos meus amados irmãos, chega esta hora que está se recolhendo, ou à tarde, a hora que se recolhe, veja tudo que aconteceu durante o dia, aquele problema que você não conseguiu resolver, faz um pacotinho, e coloca no pé de Deus esse pacote de problemas. E diz a ele, Pai, está aqui os meus problemas, Pai. Está aqui os egípcios que me perseguem, Pai. Ajude-me a resolver. Livre-me dessas coisas. Em nome de seu Filho Jesus que eu estou aqui pedindo. Assim que se clama a Ele. E Ele vai te dizer, não temas, Ele já está te dizendo, não temas, eu estou contigo. Esses problemas que te afligem hoje, nunca mais te afligirás. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Pare de clamar, para de reclamar, para de murmurar, conversa com Deus. É isso que Ele quer, conversar contigo, te ouvir. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz ao povo de Israel que marchem. Deus quer você andando em direção a Ele, buscando a vida eterna, buscando a salvação individual, não espere de outras pessoas não. E disse a Moisés, e tu? Levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Deus está abrindo agora o mar vermelho para muitas pessoas que estão nos ouvindo agora. Deus está abrindo o mar vermelho. Deus está abrindo teus caminhos nesta hora santa e gloriosa. Mas para isso você tem que crer.
Para isso você tem que buscar a Deus, buscar a Jesus de fato e de verdade. E crer em Deus, esperar em Deus. Porque o Senhor Deus, Ele nos quer abençoar, Ele nos quer cuidar, Ele nos quer ajudar. Como Ele está dizendo, diga ao povo que marchem. Se nós formos em Salmo, chegarmos no Salmo 70, que é a campanha que nós estamos fazendo, que nos diz, apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apresse-me a ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos que procuram a minha alma. Eita glória! Retrocedam cobertos de vergonha os que dizem bem feito, bem feito. Folguem alegre sentir todos aqueles que te buscam. E digam, continuamente engrandecido sejas Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio, meu libertador. Ó Senhor, não te detenhas. Amados irmãos, o que Deus disse aqui? Diga ao povo de Israel que marchem. Perdão. Procure buscar ao Senhor de fato e de verdade. Falem com Deus. Expõe para Ele seus problemas. Seja fiel a Ele em conversar. Deus quer que você seja um amigo dele. Ele quer ser seu amigo. Ele quer que você seja servo dele. Em Josué, no capítulo 1, versículo 1, quando Deus chama Josué e fala, o meu servo Moisés morreu. Oh, que bênção! Sermos servo do Senhor. Sermos amigo do Senhor. Porque Ele nos quer abençoar. Ele nos quer derramar a sua graça sobre nós. É isso que Ele quer nos fazer. Para a honra e glória do Senhor. Ele nos quer junto dEle. Para que nós estejamos ao lado dEle. Para que nós estejamos cobertos do teu amor. Mas para isso nós temos que também entender que aqui no livro de Tiago, Tiago vem confirmar o que disse Deus através de Jesus. Meus amados irmãos, tende por bom motivo de grande alegria ao passardes por provações. Não se lamente com as provações. Não se indignes fique indignado com as provações, sabendo que a prova da vossa fé, desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Deus de glória! Mas o versículo 6 aqui do livro de Tiago, capítulo 1, versículo 6 diz, peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. A onda do mar não tem direção certa, meus amados. Para onde o vento vem, ela vai. E qual é o fim da onda do mar? É arrebentar-se nos rochedos, nos paredões, nos cascos de navios, ou morrer na praia. Então peça com perseverança, com fé, e não com dúvida, porque a dúvida não é de Deus. A dúvida é do inimigo.
A palavra de Deus são duas só. É sim, sim, não, não. Então Deus volta a te dizer, não temas, não temas. Diga ao povo de Israel que marche. E tenha certeza que toda essa quizila, toda essa maledicência, todas essas preocupações, todas as doenças que têm te acompanhado até esse instante, a partir de agora não verás mais. Está na palavra de Deus. Crê somente e deixe Deus trabalhar em sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a todos. Eu sou o pastor Rodrigues, da Assembleia de Deus, Jerusalém. Estamos localizados aqui no bairro Santa Terezinha, em Santo André, São Paulo. Na Alameda Martins Fontes, 163. O irmão ou irmã que precisar de uma conversa, de uma palavra sobre a Bíblia, Deus e glória, né? Nós tivemos um problema de transmissão, mas o nosso zap é o 011 São Paulo 956-554988. Estamos à disposição para uma visita no lar, se de repente precisar de uma visita no hospital, num presídio, ou precisar de uma orientação na noite, na madrugada, é só nos ligar no 011 56554988. Terei o maior prazer em ajudá-los em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço. Até amanhã e que Deus abençoe a todos. E não esqueça de uma coisa, você é muito importante para Jesus.